Sabrina, Diogo. Nossa, Sabrina, quanto tempo, hein? Prazer em vê-la. Pelo menos por aqui a gente se encontra. Diogo, como é que está por aí? Nessa terra maravilhosa, eu tenho visto só fotos suas aí em lugares incríveis, incríveis. Realmente é uma experiência cultural maravilhosa sair de onde a gente se encontra para conhecer novas culturas, novas oportunidades. É sempre romper romper com a vivência que nós vamos nos acostumando e nós vamos vivendo no automático, né? E você muitas vezes se sente correndo atrás do tempo e sobrecarregado, sem energia para ter aquilo que precisa para a sua vida, é necessário estabelecer uma nova conexão, é necessário romper, lançar fora o velho para dar espaço ao novo. Quantas coisas antigas nós temos guardado nas nossas mentes, quantas vivências que de repente alteraram o contexto da nossa história, nós temos trazido desde lá da infância, e essas vivências muitas vezes elas emperram as nossas vidas em momentos de tomada de decisão, não é? E não só na tomada de decisão, mas também nas percepções que nós temos em relação ao mundo. Muitas vezes as pessoas elas se sentem, elas param diante de determinadas situações e ali elas não conseguem, elas travam, elas não conseguem romper o vínculo romper o vínculo com o passado e assumir as perspectivas de novas possibilidades. E é um pouco disso que eu queria conversar agora cedo. Eu estou no intervalo entre consultas e eu estou aproveitando essa semana esse recurso de lives aqui, que nos intervalos dos atendimentos eu bato um papo com as pessoas e continuo o aquecimento que a gente tem que fazer, né? Tem que colocar o cérebro para funcionar. O cérebro é preguiçoso, não adianta. O cérebro ele é indolente. Se você não estabelecer o que precisa ser feito, o seu cérebro vai encontrar uma forma em colocá-lo numa zona de conforto. O corpo por si só começa a estabelecer conexões a partir do momento que você define aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Portanto, diante daquilo que você precisa ter um planejamento muito bem estruturado. Por que o planejamento estruturado? Porque hoje a maior parte das pessoas, lamentavelmente, elas vivem no automático. As pessoas acordam, tomam café da manhã, saem de casa, trabalham, almoçam, voltam a trabalhar, voltam para casa, dormem e acordam e sempre essa roda viva, sempre fazendo as mesmas coisas e não tendo tempo para si. Você nunca tem tempo. Você responsabiliza o tempo por tudo aquilo que você deixa de fazer. O tempo tornou-se um adversário do homem, ao invés do tempo ser um instrumento favorável para você aplicar a sua energia, a sua vitalidade, a velocidade que precisa ter, equacionar a relação do seu corpo com o espaço que você está. Então, você sempre alega, eu não tenho tempo, o tempo não dá. O tempo tornou-se o adversário do homem. Na verdade, o homem tornou-se o adversário dele próprio. O homem tornou-se o adversário dele próprio a partir do momento que ele parou de pensar na sua vida. A sua vida, a vida do homem hoje está muito limitada. Limitada a quê? A busca da prosperidade. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser lindo, todo mundo quer, sabe, carrão, casas maravilhosas. Mas será que o dinheiro, o carrão, a casa maravilhosa vai garantir quem você precisa ser? Quem você precisa ser? É isso que você tem que pensar para a sua história. Será que você está no lugar em que merece? Qual é o lugar que você merece? Você muitas vezes pode dizer, eu não merecia tal situação, estar passando por isso. Mas você, para não estar passando por isso, fez algum planejamento para a sua vida? Você avalia os seus aspectos emocionais? Você avalia a questão do seu autoconhecimento, do seu autocontrole,
sabe? Da sua capacidade de resiliência, da capacidade da condição em estabelecer mindfulness, que é estabelecer, aplicar um foco num determinado espaço de tempo para sentir o seu corpo, sentir a conexão, aumentar a sua qualidade de vida. Será que você está fazendo isso para si? Quando você abandona a sua vida, você deixa de ter vínculo, você deixa de ter vínculo com aquilo que é mais importante. E aí as pessoas passam a ser o quê? Responsáveis pela sua história. Tudo que passa, tudo que dá errado na sua história, você procura um culpado. Você se coloca no papel da vítima da sua própria história. Você estabelece ali uma responsabilidade a terceiros, sendo que a responsabilidade pela sua história, pela tomada de decisão, nunca vai ser do outro. Ela vai ser sua. A responsabilidade é sua. O que o outro pensa, pouco importa, a partir do momento que você tem um planejamento. Agora, se você não tem um planejamento, o que o outro pensa importa demais. Então, a carga emocional que você sente que as pessoas colocam na sua vida, ela nada mais é do que o resultado da omissão que você faz quanto ao seu planejamento, ao planejamento que é necessário ter para construir uma vida produtiva, uma vida feliz, uma vida próspera. Prosperidade para mim é bem-estar emocional. Não adianta. Prosperidade é bem-estar emocional. Prosperidade é você estar bem com você mesmo, você conseguir estabelecer vínculos com os seus propósitos, com os seus projetos de vida. Isso é prosperidade. Prosperidade é você parar diante do caos e conseguir respirar, conseguir estabelecer ali diante do caos uma visibilidade para que possa sobrepor-se a situações que possam parecer difíceis. Quando você para e olha para o caos com um foco de atenção em si mesmo e nos seus projetos, você estabelece uma escada, você alcança uma escada para passar para um outro patamar. Então é isso, sabe? É isso que talvez as pessoas precisem, sabe? Você tá aí, ó, sempre reclamando, sempre correndo atrás, sempre se sentindo cansado, sobrecarregado, os relacionamentos não vão bem, os seus projetos param pela metade, você imagina, você tem grandes projetos, mas você não acredita nos seus projetos. Na verdade, os seus projetos são maravilhosos. A questão é que você não acredita e você não tem o quê? Você não tem a clareza e não tem a capacidade de definição quanto àquilo que precisa ser feito a partir das suas capacidades, das suas capacidades. Afinal de contas, quando as suas expectativas forem maiores do que o seu foco, você já saiu errado. Então, não se começa uma situação pelo fim, começa-se uma situação dividindo-a em pequenas partes. Se você quer resolver alguma coisa na sua vida, divida em pequenas partes. Por isso, comece a estabelecer uma priorização nos seus aspectos emocionais. Comece ali a estabelecer um vínculo com a inteligência emocional. Inteligência emocional é muito importante. A possibilidade em você ter clareza e base para que possa corresponder a uma experiência que é única. Cada contato que nós temos na vida com as pessoas é uma experiência única. Você tem experiências únicas na sua vida. O momento de agora, essa é uma experiência única que nós estamos tendo. Não interessa a profundidade dessa live, mas é uma experiência única. O bom dia que você dá para o porteiro do seu prédio, o bom dia que você dá para o seu colega de trabalho, é uma experiência única, e é uma experiência única que pode mudar a história de uma pessoa. Então, a sua capacidade em mudar histórias das pessoas
reside justamente na sensibilidade, na clareza que você pode estabelecer para a sua mente quanto à importância das experiências que o cerca, sabe? Então, refletir, quando você passa a refletir sobre as suas emoções, identificando-as, sabendo a intensidade dessas emoções e a importância das mesmas, você começa ali a separar aquilo que é bom daquilo que não é tão agradável e talvez não seja necessário. Você, às vezes, está em uma determinada situação, você para identificar que emoção que você está sentindo, ou você vai no automático. Aí vai no automático e de repente perde o controle emocional da situação, discute e vira aquela confusão toda. De repente você está em casa ali com a sua parceira, com o seu parceiro, com quem quer que seja, uma palavra mal colocada, uma palavra que você que não corresponda às suas expectativas e os seus interesses, põe tudo a perder. Põe tudo a perder porque você sempre está esperando do outro. E você só espera do outro porque não tem nada bem fundamentado mais em si. Aquele que espera que a felicidade venha de uma outra pessoa já abandonou a si mesmo há muito tempo e abandonou-se, lamentavelmente, nas escadarias da miséria interior. Não tem lugar mais impróprio para o homem viver do que na escadaria da miséria interior. Quando você para e pensa, o que é a miséria interior? O que é o fracasso emocional? O que é o desespero? O que é a desestruturação psíquica? Você fala, poxa, eu estou sentado na escadaria da miséria interior. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Sentado nas escadarias da miséria interior? Porque você só se senta nas escadarias da miséria interior a partir do momento que você foca na possibilidade em buscar do outro aquilo que você não pode dar para si mesmo. Porque você deixou de ter a capacidade de oferecer para si o melhor que existe justamente pela perda do foco da sua mente, pela perda do foco da clareza que é necessário ter como base para as suas experiências. Qual é o seu autoconhecimento? O que você faz com o seu autoconhecimento? Por que o conhecimento do outro em relação à vida, em relação a tudo, é tão interessante, chama tanta atenção, é tão vendável que você compra isso de uma forma tão simples, às vezes pagando tão caro, e quando eu digo pagar caro não é no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, porque quando você paga caro em relação ao outro, você paga com sentimentos, você entrega os seus melhores sentimentos, e talvez sejam esses sentimentos os últimos recursos que você poderia aplicar na sua vida. E você deixa de aplicar esses recursos que você tem em si para aplicar no outro. Então você espera que a sua paz venha de um relacionamento. Você espera que o seu bem-estar, a sua alegria venha de outras pessoas. Você espera que o seu relax, sabe, o seu momento agradável ali de conexão com o mundo venha no sentar-se num bar e encher a cara de bebida, de usar outras substâncias, etc e tal. Saiba, olha, é necessário dar um tempo, cara. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu parei de beber, parei de me drogar. Isso tem muitos anos, tá? E foi a maior decisão que eu fiz. O momento que eu estabeleci essa conexão, que a decisão em assumir a responsabilidade pela minha história era minha, somente eu tenho essa responsabilidade, eu saí das escadarias da miséria interior. Então, se você quer sair das escadarias da miséria interior, assuma a responsabilidade pela sua história. Assuma a responsabilidade pela sua história. Você vai ter que pagar um preço. Ninguém vai pagar esse preço por você. Não adianta, as pessoas podem até querer que você esteja bem, mas elas nunca vão querer que você esteja melhor do que elas. É parar de pensar, sabe? É parar de pensar em si, é estabelecer esse autoconhecimento quanto a quem você é. Você já se perguntou hoje quem eu sou?
Você sabe quem é o seu amigo, você sabe quem é a sua esposa, você sabe quem é o seu marido, você sabe quem é o seu colega de trabalho, você sabe quem é o seu patrão, mas quem você é? Quem você tem sido? Você tem um nome. Quem tem sido essa pessoa que carrega esse nome? Quem tem sido essa pessoa que carrega? Ah, você tem um título. Quem tem sido essa pessoa que carrega um título? Eu costumo dizer que títulos, o lugar de título é na parede. E quando a gente finaliza esse processo da vida, ele vai para a lixeira, ele é esquecido. E o que você está fazendo que vai marcar a sua história? Não espere marcar a história das pessoas. Não fique tentando brincar de semideus. Sabe, eu vou querer mudar o mundo, eu vou querer mudar as pessoas, eu sou um cara bonzinho, eu vou querer ajudar demais. Peraí, se você não está se ajudando, ajudar o outro é uma fuga que você está estabelecendo para justificar alguma coisa, sabe? Para ausentar-se da sua autorresponsabilidade. Então você passa a estabelecer uma responsabilidade ali, abre aspas, responsabilidade fecha aspas, uma responsabilidade em relação a alguém justamente para fugir do contato com a sua própria vida. E aí a sua capacidade emocional é baixa, a sua resiliência é completamente anulada, você está sempre reclamando que não consegue sair das situações, você passa por intempéries e não consegue ver perspectivas para superá-las, você gerencia muito mal o seu estresse, tudo para você é contra você. Tudo que acontece ao seu redor, você é a vítima. Você está numa posição de egocentrismo. Quando nós estamos muito machucados, tudo que acontece à nossa volta dói em nós. Porque nós estamos extremamente fragilizados. O importante não é o que as pessoas pensam em relação a você. O importante é o que você faz em relação a você mesmo. Então, pare de ficar observando olhares, palavras, gestos, pessoas. Isso pouco importa. Quando você está focado na sua história, você estabelece ali um vínculo de transformação. E é esse vínculo de transformação que vai marcar a sua vida. E só se estabelece e definem marcadores para a sua vida a partir do momento que você assume um comprometimento de transformação. Você tem assumido comprometimentos de transformação, você quer que o mundo se transforme, você quer que Jesus Cristo volte, você quer que os seus amigos sejam legais, você quer que o seu amor corresponda às suas expectativas, mas você está correspondendo às expectativas do amor que você tem por si? Você atende ao amor que sente por si? Qual é a intensidade desse amor que você tem? Você tem o autoconhecimento, a clareza bem definida quanto a esse amor, a essa autoestima? E aí você fala que tudo é responsável pelo que você sente. Você se torna responsável por aquilo que cativa. Então, primeiro, cative-se a si mesmo. Cative os seus sentimentos. Conheça seus sentimentos. Identifique-os. Passe a descrevê-los. Coloque num papel, sabe? Tem ali um recurso que chama escrita terapêutica. Faça um diário do que você viveu. Relate ali os momentos que você precisa superar e a partir do momento que você começa a estabelecer essa relação de comprometimento com a sua vida, você passa a ter o quê? Uma relação de comprometimento emocional, tá? Você passa a identificar e estabelecer uma inteligência emocional, onde você dá inteligência para as suas emoções. Se você é altamente explosivo, emocionalmente explosivo, você não vai a lugar nenhum. Você vai se detonar em pouco tempo.
Se a sua autoestima é baixa, é você que tem que trabalhar isso. Ninguém é responsável pela sua baixa autoestima. Você tem que estabelecer parâmetros e tem que conhecer a si mesmo. Lá vamos lá no Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo para estabelecer esses vínculos relacionados a essa baixa autoestima. Se você quer realmente transformar a sua vida, você tem que conhecer a sua mente, o seu corpo, estabelecer vínculos, primeiro com as conexões que existem mais importantes internamente e depois sair do seu oikos, sair da sua casa, colocar-se para fora. Se a sua casa não está organizada, não queira organizar a casa de ninguém. Como eu disse para vocês há pouco tempo, para de brincar de semideus. Para de brincar de semideus, de querer ser bonzinho com todo mundo, de querer consertar a vida de todo mundo, de querer que todo mundo seja feliz. Você não vai conseguir isso. Lamento informar. Você pode ser feliz. A partir do momento que você se torna feliz, você consegue atingir todo o seu ecossistema. As pessoas que estão à sua volta começam a sentir, emanar das suas atitudes, do seu comportamento, da forma como você se trata, e elas começam a mudar também. Então você é a proposta de mudança para a sua história. Você é a mudança de proposta para a sua vida. Não queira que a sua mulher mude se você continua sendo o mesmo. É muito interessante querer, é quase que uma obrigação, quero que as pessoas mudem. Não, se você não estabelecer um vínculo de transformação e de resiliência, de gerenciamento dessas expectativas, porque expectativas geram estresse. Estresse acaba que transformando o seu corpo numa bomba relógio. Tá? A partir do momento que você tem aqui o cérebro, o sistema límbico, a amígdala cerebral que gerencia, você libera as emoções, é a parte responsável pelas emoções, tem o córtex pré-frontal, o hipocampo, que vai ligar o córtex pré-frontal com o sistema límbico. A partir do momento que você não consegue fazer essas conexões, seu corpo está inundado de dopamina excessiva, de noradrenalina, de adrenalina. Obviamente, o seu cortisol está extremamente elevado e você está ficando adoecido. Então, o que você pensa, seu corpo sente. O corpo sente aquilo que você imagina. Você imagina fatos e o seu cérebro entende tudo aquilo que você imagina como uma possibilidade real. É como se fosse um vírus, sabe? A partir do momento que você tem um vírus no seu corpo, aquilo ali vai ser analisado e vai ser detectado pelo sistema imunológico como um ataque ao seu organismo. Um pensamento ruim, um pensamento negativo também abaixa a sua imunidade. Um pensamento ruim, um pensamento negativo é como um vírus que vai entrar na sua vida e vai estabelecer ali conexões as quais vão comprometer a forma como você pensa e vê o mundo. Como é que você tem visto o mundo? O que é o mundo para você? O mundo é o mundo que você... É esse mundo que você habita externamente ou é o mundo que você é? Quem você tem sido na sua história? Você para e pensa às vezes. Você se sente, como eu falei no início, correndo atrás de tempo, se sentindo sobrecarregado, está sem energia, não sabe por onde começar, tá? As pessoas sempre são responsáveis pelos seus fracassos, pelas suas dores, pelas suas angústias, pelos seus desamores. E aí, quem que você é? Você se sente exausto? Você se sente sempre ameaçado? Como é que está a sua vida hoje? Você consegue colocar isso aqui? Você consegue escrever aqui embaixo? Como é que você se sente? Basta escrever. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você se sente bem ou mal? Bem ou mal? Escreve aí para mim. Bem ou mal? Só escreve isso. E daí a gente começa a entender o que você está passando. Mas você, antes de escrever para mim, você tem escrito para si?
Uma das práticas que eu utilizo demais é pedir para as pessoas escreverem uma carta de amor para elas. Ah, você é ótimo para escrever na internet, né? Você fala do político X, do político L, do político B, do político Z, do político PQP, fala de todo mundo. Mas você já escreveu uma carta de amor para si mesma? Você já escreveu uma carta de autovalidação da sua história? Você já estabeleceu perdão pelos seus sentimentos? Seus sentimentos, eles acabam afetando todo o seu aspecto emocional, porque esses seus sentimentos em relação às emoções vão alterar toda a neurofisiologia do seu corpo. Por que você está extremamente sempre tão cansado? Você está num processo de estresse, seu cortisol está alto. Seu cortisol está alto, você não consegue gerenciar o seu estresse e o seu corpo está adoecendo. Por que a sua imunidade está baixa? Por que sempre que você se expõe a determinadas situações, você começa sempre a aparecer pelos cantinhos? Depois que sente o ambiente, tenta ali interagir com o mesmo, mas o seu corpo não tem energia para isso. Porque seus pensamentos em relação à sua vida são péssimos. Que pensamento tem você sobre a sua vida? Você tem pensamentos muito bons em relação às bons em relação às pessoas, mas em relação a si mesmo. O que você pensa de si? Em que você tem se transformado? E foi daí, sabe, que nós criamos todo um método de práticas integrativas que equilibrem corpo, mente, emoções, neurofisiologia, tá? E vamos aplicar esses métodos aí de forma com que você estabeleça a possibilidade da homeostase, do equilíbrio entre todos os aspectos da sua vida. O que é o bem-estar dentro do conceito lá da Organização Mundial de Saúde? O que é saúde? Bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, você tem correspondido ao seu bem-estar físico? Você tem proporcionado para si as possibilidades em tratar o seu corpo como ali a casa do seu principado, da sua mente? O que você tem oferecido para a sua mente? Você oferece tanto para os outros e para si. Socialmente, quem você tem sido? Então você, espiritualmente, como tem sido a sua vida espiritual? Quando você para pensar nisso aí, você começa a entender a importância que há em mudar. Quando uma pessoa chegou certa vez e disse para mim, falou assim, olha, a minha vida está completamente arrasada. Eu falei assim, não tem problema, você não é a única que está dessa forma. Sabe? Você não é a única pessoa que se encontra dessa maneira. Se você seguir esse método aqui, tá? Que é um protocolo individualizado para a sua vida, não imagine o que serve para mim, o que é bom para mim, talvez não sirva para você. Não adianta as pessoas ficarem tentando vender aí protocolos, mentorias, sabe, com respostas mágicas, com soluções construídas dentro de uma prática que talvez nem a própria pessoa tenha vivido, porque para viver uma prática de transformação, para falar de uma prática de transformação, a pessoa primeiro tem que ter vivido essa prática de transformação. Eu soube viver a prática de transformação a partir do momento que eu reconheci em mim aquilo que necessitava ser mudado. E a partir do momento que eu mudei a perspectiva para a minha vida, o meu foco passou a ser a regulação da minha vida emocional, a regulação da minha vida física, a regulação do meu processo neuroendócrino, tudo mudou. Foram 50 quilos em 11 meses, tá? Eu eliminei da minha vida 50 quilos, ou seja, eu deixei para fora um peso que
Um peso que estava atrapalhando a minha vida, que eu estava me matando. Eu estava me matando. Então, a partir do momento que você tomou a decisão e eu estabeleci ali um protocolo onde eu faço todo dia mindfulness, respiração, meditação, caminhada, alimentação, suplementação, que são práticas integrativas muito importantes, além da terapia, além da revisão das minhas emoções, além em não deixar que as minhas emoções negativas ultrapassem as barreiras e atinjam o meu sistema imunológico. Se você tem tido aí infecções constantes, sua imunidade está baixa, se você não tem energia, alguma coisa está acontecendo. As suas emoções negativas, elas estão ultrapassando as barreiras e desorganizando o seu equilíbrio interno, tá? Sobrecarregando o seu organismo justamente de quê? De cortisol. O seu organismo está sobrecarregado de cortisol. Então, o cortisol afeta o sistema imunológico, vai alterar a produção de hemácias, vai alterar a produção de células de defesa. Então, é a questão do cortisol. Então, isso tudo você pode rever. Você pode rever. Então, assim, os pilares. Primeiro, olha, anota aí os pilares. Mente, tá? Você reduzir ali. Primeiro, ter clareza quanto àquilo que você precisa. Saber quais são as suas experiências e você se está afim em vivê-las. Segundo, seu autoconhecimento. Promover para si o autoconhecimento. Refletir sobre as suas emoções e crenças. Tem crenças que você traz desde criança. Tem crenças que você traz da mesa que você sentou-se lá na sua casa e ali teve uma discussão e quando você se coloca hoje para sentar-se à mesa, você perde o controle e come compulsivamente, como se fosse a última vez. Porque viveu uma relação de conflito sentado à mesa lá na infância. Então você passa a ter essa conexão. Tudo que você faz está registrado na sua memória. Agora, os gatilhos de memória, essas memórias elas vão estabelecer uma conexão lá do seu inconsciente com a sua vida, com aquilo que você faz, a partir da integração da experiência do que está acontecendo com aquilo que passou. Então, olha só essa relação. Uma criança chegou, 15 anos, chegou ao consultório, está reclamando da sua obesidade, que sentava-se à mesa e ali ele sentava e não conseguia parar de comer. E aí nós fomos trabalhando, fomos conhecendo, fomos conversando, não sei o que, sabe, o tempo foi passando e ele teve um insight de um dia que quando ele tinha 6 anos de idade, ele presenciou uma grande discussão da família que estava sentada à mesa durante a refeição. Naquele momento lá atrás, sabe, ele estava com muita vontade de comer um determinado prato que estava à mesa, mas ele não pôde comer aquilo. Ele foi retirado da mesa, sabe, e foi embora. 3 meses depois, ele começou o quê? A aumentar a ingestão de alimentos. Ele começou a engordar. E aí ele não parou. Então, todas as vezes que ele se sentava à mesa, era como se fosse a última oportunidade que ele estivesse tendo, que ele estava tendo em comer aqueles determinados pratos oferecidos ali. Era como se fosse a última vez. E ele tinha que comer, porque ele sentia que alguém ia retirá-lo daquele lugar. Quantas vezes você se sente aí, no princípio, você faz compulsivamente as coisas e não compreende que o que você está fazendo de forma compulsiva e obsessiva, com extrema obsessão, está ligado a fatores lá da sua infância. Fatores da sua infância. Então, tudo que acontece na sua infância reflete no adulto que você é, no corpo que você tem,
na forma como você respira. Você sabe respirar? É uma pergunta que eu gosto de fazer. Você sabe respirar? Você aprendeu a respirar? Fazer a respiração profunda? Você sabe que o seu cérebro tem frequências e que determinadas frequências estabelecem ali possibilidades muito maiores do que outras? Você sabe que o seu cérebro, a partir da respiração, estabelece ali a liberação de neurotransmissores que vão proporcionar a reorganização interna do seu corpo e o funcionamento dos seus órgãos de forma com que você vai se curar? Há dentro de você todas as curas. Mas você prefere o quê? Prefere a Drogazil. Prefere a droga raia. Prefere raios que o parta. Sabe? Raios que o parta. Então, é hora em você parar e pensar: quem tenho sido eu para a minha vida? Quem eu tenho sido para a minha história? Você faz tudo para os seus filhos. Mas o seu momento, à noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está feliz? Você está vivendo um grande amor? Você está vivendo uma liberdade em que possa conquistar aquilo que merece? Você merece? Essa é a pergunta. Você merece? Você se sente merecedor? Qual é o seu conceito de autovalidação? Como você se valida? Não é validar-se socialmente, é validar-se para si mesmo. Como é que você se enxerga no espelho? O que você precisa mudar na sua vida? O que você está disposto a fazer para mudar? Ir na igreja? Ótimo. Ir à igreja é ótimo, sabe? Buscar crenças, não sei o que lá das quantas, é ótimo, sabe? Agora, você precisa, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Não adianta tentar conhecer o outro se você foge de si. Passe a acreditar em si mesmo. Passe a acreditar naquilo que é preciso ser transformado. Quem é você na sua história? A capacidade de transformação, ela reside em você a partir do momento que você decide reprogramar os seus pensamentos. Você que decide gerenciar o seu estresse. Você passar a ser gestor da sua história e não gestor das histórias alheias. Você fica passando tela o dia inteiro, procurando histórias alheias. Por que ao invés de passar a tela, você não escreve a sua história nessa tela? Você tem uma história. Você é composto por várias histórias. Mas você foge da sua história preocupando-se com a história do outro. Você cuida da vida do outro porque não consegue encarar a si mesmo frente ao espelho da existência. E você sempre está fugindo. Sempre está fugindo de si mesmo. Então prefere tratar de assuntos dos outros, corrigir a vida dos outros, colocar os outros em situações que você acredita que precisem ser vividas, mas você não consegue viver. Então, conheça-te a ti mesmo. Vamos lá no Sócrates novamente. Então, reprogramar a sua mente, fortalecer a sua autoestima, trabalhar a capacidade do mindfulness, estabelecer um planejamento semanal, toda semana, todo domingo, fazer um planejamento bem estruturado, bem escrito, não é um planejamento, eu vou colocar aqui, aí chega na segunda-feira, esqueci, não esqueceu não, você se auto-sabotou. Você ter um planejamento de uma alimentação saudável, ter um ritmo circadiano legal, tá? Estabelecer para si um processo, o sono. Quantas horas você dorme por dia?
Pode me dizer que dorme 7, 8, ótimo. Mas eu vou te perguntar, você acorda descansado? Se você não acorda descansado, por quê? Você não acorda descansado porque os seus níveis de melatonina, tá? Eles estão, tá? Eles não estão equilibrados. Não há um processo de equilíbrio entre a melatonina, que precisa ser liberada e é liberada quando a luz do dia começa quando começa a anoitecer, a sua melatonina começa a ser liberada, tem um pico de melatonina 2 horas da manhã, depois começa a vir ali o cortisol bom, que é para você despertar, naquela hora que você acorda, vai ao banheiro, fazer xixi, essas coisas todas de madrugada, tá? Mesmo volta, ainda consegue dormir um pouco, mas você não consegue compreender o seu relógio interno, o seu ritmo circadiano, tá? Então, esse relógio biológico, ele é muito importante. O sono, ele é reparador, o sono cura. Sono cura, sono alimenta, sono restaura trilhas neurais, sono promove neuroplasticidade, o seu cérebro estabelece novas conexões. Tudo que você faz de novidade depois de 5 minutos, fazendo essa novidade e agindo de uma forma como o seu cérebro não está habituado, o seu cérebro começa a criar o quê? Novas conexões neurais. Então, novas cadeias de neurônios vão surgindo, estabelecendo conexões e melhorando o funcionamento interno dessas conexões e, obviamente, o funcionamento interno de todo o seu corpo. Os seus intestinos são o seu segundo cérebro, tem 86 milhões de neurônios. O seu coração, aqui em cima do coração, tem 40 mil neurônios que interligam o seu coração com o seu cérebro. Por isso que muitas vezes o que você sente reflete no seu peito. Você tem 40 mil neurônios aqui. Os seus intestinos têm 86 milhões de neurônios. Aqui a maior fonte, os intestinos são a maior fonte produtora de serotonina. Seus intestinos produzem neurotransmissores que são extremamente importantes. Por que muitas vezes a sua serotonina está baixa? Seus intestinos estão inflamados. E os intestinos inflamam por questões emocionais. Você para e vai pensar sobre isso. Então, você vive aquilo que você é. Você sente aquilo que você não se permite mudar. A partir do momento que você se permite mudar alguma coisa, você começa a estabelecer uma relação de autocontrole, de autoconhecimento e de gestão da sua vida, de maneira a qual você consiga também relacionar-se de forma positiva com o mundo. Então, sono, respiração, você para 20 minutos por dia para ficar sentado respirando. Você tem um tempo para si, focando na sua respiração, sentindo o seu corpo, sentindo os seus pés, sentindo as suas pernas. Você tem um tempo para si. Você para meditar. Aí você fala, meditar é coisa lá dos hindus. Não. Meditar é para todo mundo, é para o cristão também. Está escrito lá na Bíblia, medita no Senhor dia e noite. Medita no Senhor dia e noite. Então, quando você estabelece a meditação como princípio de vida, você consegue ter uma reorganização neurofisiológica e endócrina, de maneira com que o seu cérebro e a sua mente, cérebro e mente, vão fazer conexão e você vai ter resultados melhores, tá? Você consegue estabelecer relacionamentos saudáveis, sendo que, primeiro, para relacionar-se socialmente com o mundo, você tem que relacionar-se socialmente com aquilo que você é, com o mundo que você é. Como é que é o mundo que você vive?
Então, você ter esse autocuidado, pensar antes de agir. Quantas vezes você fala as coisas e se arrepende? Qual é a sua capacidade em dizer não para as pessoas sem se sentir constrangido? Dizer não é uma necessidade. É uma necessidade, você pode sempre dizer não de forma tranquila, sem desagradar ao outro, sem ser agressivo com o outro. Ele pode até não se sentir tão feliz com o seu não, mas o importante é que você estabeleça esse não como um ponto de tranquilidade, onde você não assuma responsabilidades às quais não vai poder correspondê-las. E outro, o último tópico, gratidão. Gratidão. Eu sou muito grato porque eu tenho um Porsche. Eu sou muito grato porque eu tenho um SW4. Eu sou muito grato porque eu tenho uma casa maravilhosa. Isso não é gratidão, isso é resultado. Isso é resultado. Resultados podem desaparecer assim. Gratidão é aquilo que você sente. A forma como você se posiciona para a sua história. Gratidão é uma relação com a vida. Gratidão é um contexto ao qual você desenvolve em compreender que todos os seus processos, em todas as situações, em todas as direções, você proporciona para si possibilidades cada vez maiores. Se você assim o faz, você consegue atingir resultados incríveis. Então tá aí. Essa é a nossa proposta do protocolo que nós temos emocional, tá? E que nós vamos ter a possibilidade de fazer a exposição e o trabalho com técnicas respiratórias, técnicas de meditação, técnicas de mindfulness, técnicas baseadas nas neurociências, na psicanálise, na psicologia positiva, dia 23 de março. Nossa, 23 de março está longe, né? Nada distante quando você é presente. Não é temporalidade, é decisão. Quando você decide, você determina o seu destino. Então, dia 23 de março, uma imersão presencial. Olha que bacana, presencial. Vai começar às 8h30 da manhã e vai terminar às 17h10. 8h30 da manhã às 17h10, com intervalo para o seu almoço. Tá? Para o seu almoço. Só que durante as práticas, o contexto das práticas, você vai ter a possibilidade ali de estabelecer conexões a ponto em ressignificar os seus traumas. Qual é a situação que você não consegue hoje estabelecer para a sua vida? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Comece a pensar sobre isso. O convite está feito, na hora da decisão você traça o seu destino. Não sou eu que vou traçá-lo por você. O meu papel é convidá-lo para uma experiência, tá? Uma experiência muito válida que foi construída e validada a partir da construção de uma experiência pessoal que transformou a minha história e tem transformado a história de muitos pacientes, de muitos clientes nossos. Ok? Então, para vocês aí foi muito legal o bate-papo. Vou voltar para o consultório agora. Eu peguei o intervalo entre uma sessão e outra para bater um papo. Eu acho que eu fui até longe demais. Mas um abraço para vocês. Vamos em frente. Amanhã nós estamos juntos novamente. Um abraço. Tchau.